Bom dia, queridos e amados irmãos, amigos que têm me acompanhado neste maná há algum tempo. Hoje é o terceiro dia de semana. Nós estamos caminhando aqui uma jornada ao fim dos tempos, ao fim dos tempos. Então, nós vemos que cada dia que passa, cada minuto que passa, mais e mais nos aproximamos da volta do Senhor, do retorno de Cristo, o segundo grande advento do Senhor Jesus. E é importante nós estarmos atentos, querida. Tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, ao nosso redor. Nós estamos numa guerra espiritual muito forte, uma batalha espiritual muito forte. Isso já vem vindo há algum tempo. Eu tenho comentado com alguns irmãos que muita gente está desapercebido de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Como já falei em vários manás, a porta da graça está próxima a se fechar. Assim que for reconstruído, vai ser rápido, muito rápido, a reconstrução do terceiro templo. Nós já estamos a poucos minutos, praticamente, do retorno de Cristo. Então é importante a gente estar atento, querido. Tudo está acontecendo. Que a Bíblia ela está se cumprindo, versículo por versículo, vírgula após vírgula, ponto após ponto. Tudo que Jesus declarou está sendo cumprido à risca na Sagrada Escritura. Nós vamos ver agora em Atos Apóstolos, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 12. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim. Especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorri desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus o conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim quisessem testemunhar, porque na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, almejam alcançar. E por causa dessa esperança, ó rei, que eu estou acusado pelos judeus. Porque julga incrível entre vocês que Deus ressuscita os mortos? Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto a eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até cidades estrangeiras. Com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, por eles comissionado. E ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma grande luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e de todos que iam comigo.
Caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? É duro para ti ficar dando coices contra os aguilhões. Até aqui, até o versículo 14. Amanhã a gente continua. Queridos amados irmãos, Paulo, um homem com muita experiência na lei farisaica. Ele tinha muita experiência, querido. Conhecedor de todas as leis, costumes dos judeus. E alguém que lutou fervorosamente por causa da tradição contra o Nazareno, contra aqueles que defendiam o caminho. Mas ele fazia, como ele mesmo diz, fazia por ignorância, sem ter entendimento. Mas quando ele tem um encontro real e verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo, a sua vida é transformada. Sua vida é mudada completamente, queridos. A sua vida é completamente mudada. Amados irmãos, o encontro com Cristo, o encontro real e verdadeiro com Cristo, provoca em nós uma mudança, provoca em nós transformação, provoca em nós uma definição de caráter, de conduta, de comportamento. Ela provoca isso em nós. E quando a gente começa a entender essa ação de Deus na nossa vida, nós começamos a ter uma atitude diferente, um comportamento diferente, por causa de Jesus. E o Senhor Jesus fala para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E hoje, talvez tu que está assistindo esse maná pela primeira vez, talvez tu seja um perseguidor do caminho de Cristo, por não conhecer, pela ignorância. Enquanto nós somos ignorantes, eu debati muito contra a religião. Antigamente se falava nos protestantes, né? Contra os protestantes. Que eu vim de uma família muito católica. Quer dizer, a ti, meu irmão, minha irmã, que é católico. Eu sei que existem muitas e muitas coisas erradas que vocês fazem, mas sem entendimento. Vocês não têm culpa disso. Vocês não são culpados. Culpados são aqueles que usam o altar para continuar ministrando mentira, engano no coração de vocês. É exatamente isso que eu estou dizendo, queridos. Pastor, por que o senhor está dizendo esse tipo de coisa? Porque nós estamos chegando no fim da jornada terrena. E eu tenho que dizer, se eu não dizer, eu vou ser cobrado por isso. Infelizmente, Roma, ela se prostituiu completamente. Qualquer hora eu vou fazer exatamente uma administração, já fiz, mas fazer com uma profundidade, só que aí não pode ser 11 minutos, 10 minutos. Tem que ser uma administração mais longa. A respeito dos 10 mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus e os mandamentos que a Roma introduziu, tirando parte dos versículos ali dos 10 mandamentos, e introduzindo o que ela achava que é certo. E vou falar isso biblicamente para ti. O que aconteceu? Interrompendo o ciclo de Deus e colocando o ciclo do homem. E Paulo aqui, segundo as leis do judeu, ele não estava errado. Ele não estava errado. Como tu, sendo católico, não tem conhecimento, não está errado. Não está errado. O que está errado é quem está te ensinando. Ainda continua ensinando coisa errada. Eles vão ser cobrados por não ensinar a verdade. E Paulo, quando ele tem encontro com Cristo, ele quer relatar esse Jesus.
ele quer relatar, tanto é que chega um momento que ele, da história, ele fala assim, o que eu conheci no passado, eu considero como esterco, por causa de Jesus Cristo. Sabe, amados, que domingo eu falei no culto, foi o Santa Ceia. Falei, irmãos, eu sou apaixonado por Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. E não aconteceu assim no piscar do olho, não foi no estalar de dedos, não. É uma caminhada, querido, já de 27 anos, 27, 28 anos, que eu estou tendo com Jesus. E agora que eu estou tendo essa comunhão, esse relacionamento, como eu nunca tive. Mesmo ainda, na fé evangélica, quantas coisas erradas que eu cometi. Eu não estou dizendo que eu não vou cometer mais. Nós somos falhos, nós erramos. Mas hoje eu procuro verdadeiramente ter uma comunhão plena, única e verdadeira com o Espírito Santo. É isso que Paulo tinha, é isso que Paulo está relatando. Nós vamos ver depois desse encontro com Cristo, que as perseguições, os naufrágios, já não importavam mais para Paulo. O que lhe importava é falar do reino, desse Jesus que deu a vida por ti e para mim. Somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o louvor. Ninguém mais, querido. Como já disse muitas e muitas vezes, eu posso olhar para Pedro, admirar o que Pedro fazia, que a sombra dele curava. Posso olhar para Paulo. Paulo, um grande homem de Deus. Porque ele, quando ele ministrava, a palavra saía com autoridade. Posso olhar para João. Para tantos souls seguir a Jesus. Posso olhar para Maria. Foi a progenitora de Cristo. Admirar que ela foi digna realmente de receber meu Salvador. Mas ela não tem poder, não está autorizada para ser senhora nem minha e nem de ninguém. O único que é digno de adoração e louvor é Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Uma terça-feira abençoada a todos em nome de Jesus.